Lá, este ano celebramos os 10 anos de vigência do primeiro normativo de responsabilidade socioambiental da autorregulação bancária da FEBRABAN, mais conhecido como SAB 14. Ele foi revisado e atualizado no fim do ano passado e entrou em vigor esse ano. Nós vamos detalhar aqui as novidades ao longo dessa live, para discutir também a evolução da gestão dos riscos socioambientais e climáticos no setor financeiro, desde a criação da autorregulação FEBRABAN em 2008. Uma discussão de extrema relevância também no contexto da realização da Conferência do Clima, que esse ano se realiza em Belém, a COP30. Então hoje, conosco, quero agradecer a presença, Gesner de Oliveira, conselheiro da autorregulação bancária da FEBRABAN. Obrigado, Gesner. Prazer estar aqui. Também Rômulo Sampaio, advogado aqui que tem nos auxiliado e liderou um processo de atualização do normativo da SAB 14, sócio do Matos Filho Advogados. Obrigado, Rômulo. Obrigado, Mauri. Obrigado, FEBRABAN. É um prazer estar aqui com vocês. E Amália Sangueza, nossa diretora setorial do Comitê ESG da FEBRABAN. Obrigado, Amália, por estar aqui conosco. Obrigada, Mauri. Um prazer estar aqui. Bom, vamos lá. Criado há 17 anos, o Sistema de Autorregulação Bancária da FEBRABAN, também conhecido pela sigla SAB, reflete o compromisso voluntário dos bancos com a satisfação dos consumidores, com a sociedade e a disposição de ir sempre além do disposto na legislação. São 25 bancos que aderiram de forma voluntária a um ou mais eixos do nosso sistema de autorregulação. São 3 eixos normativos, um que trata de responsabilidade socioambiental, um outro de prevenção a ilícitos e um terceiro do relacionamento com o consumidor. Hoje aqui com esses 3 grandes especialistas, nós vamos abordar o eixo socioambiental e vou começar aqui já com o nosso conselheiro Gesner, entender um pouco qual é o papel do eixo socioambiental dentro do nosso sistema de autorregulação bancária da FEBRABAN. Olha, sem exagero, eu diria que tem um papel fundamental. Eu acho que muito da razão de ser da autorregulação, de todo o esforço da autorregulação, passa pela questão socioambiental. Eu acho que tem um aspecto de introduzir na decisão financeira critérios de ESG. Critérios que levem em consideração o meio ambiente, que levem em consideração a responsabilidade social e a governança. Introduzir isso de uma maneira sistemática, ao mesmo tempo com transparência, com boa prestação de contas, com também uma preocupação de critérios através dos quais você garante desenvolvimento sustentável. O sistema financeiro, o sistema bancário tem um papel transformador muito importante na economia. Na medida em que ele introjeta esses critérios, ele, na verdade, multiplica e dissemina pela economia, pela sociedade, práticas que são muito importantes para a sustentabilidade. Sustentabilidade vista de uma maneira ampla, que envolve a boa decisão, sólida decisão financeira, mas que envolve também algo sustentável, que envolve algo que leve em consideração o impacto no meio ambiente, na responsabilidade social e na governança. Agora, depois de criado o normativo em 2014, que trata especificamente do eixo socioambiental, ele foi revisto em 2020, consolidando avanços importantes que a gente tem acompanhado, não só no Brasil, no mundo, e também a partir do surgimento de novas alterações normativas, tanto por parte do Banco Central como do nosso Legislativo. Entendemos que era importante também ter uma revisão do próprio normativo 14. E aqui o objetivo, claro, sempre incorporar inovações, os avanços adicionais, sempre objetivando facilitar a própria gestão dos riscos sociais, ambientais, climáticos, nas várias operações bancárias. Então, Gesner, queria continuar com você para entender um pouco da importância desse normativo que a gente chama como SAB 14, mas que inaugurou esse eixo socioambiental na autorregulação bancária. Eu vou conceder um empréstimo para um empreendimento no setor de pecuária. Qual que é o impacto sobre o meio ambiente? Eu preciso conhecer também qual é a rigidez financeira, qual é o grau de obediência a todas as normas que aquele empreendimento tem, né?
para fazer isso, eu preciso estabelecer critérios, né? E eu preciso estabelecer, será que aquela atividade pecuária atende às exigências ambientais? Aquela atividade não causa desmatamento, aquela ilegal? Eu preciso conhecer tudo isso, e para isso eu preciso métricas, eu preciso critérios, e eu preciso prestar contas. Só assim, na minha carteira de empréstimos, ela obedece a tais critérios. Ao fazer isso, eu colaboro com o desenvolvimento sustentável e, ao mesmo tempo, também induzo uma atividade que é harmônica com a natureza, que é harmônica com o meio ambiente. Bacana, porque além dos compromissos voluntários, ter métricas, né, Exatamente. indicadores pactuados pelo próprio setor. Né? Exatamente. Bom, nesses 10 anos de vigência, né, como a gente tem conversado aqui muito, também se evoluiu na temática socioambiental. Nós podemos destacar o lançamento da nova agenda de sustentabilidade do Banco Central em 2020, a observância das questões socioambientais no gerenciamento integrado de riscos, e várias resoluções que se seguiram, né, pelo Banco Central e outros reguladores. A própria adesão do Banco Central ao Network for Green and the Financial System, né, que é uma rede de bancos centrais de todo o mundo e que se comprometem em acelerar as finanças verdes, a desenvolver recomendações sobre o papel dos bancos centrais nas mudanças climáticas. Né? Então, tem todo o movimento também do nosso regulador. Esses novos normativos, naturalmente, aprofundam o grau de complexidade das informações prestadas pelos bancos, tanto na quantidade de relatórios como nos documentos que são observados. Tá? E, naturalmente, a análise desses dados. Né? Isso sem falar em temas que são aprofundados com destaque pelo regulador. O caso do crédito rural, por exemplo, né? é um tema altamente regulado que tem um manual próprio, inclusive, para a concessão do crédito rural. Então, queria ouvir um pouco de você, Amália, né? Como nossa diretora setorial do Comitê SG e participante do grupo de trabalho que atuou para revisitar a SAB 14, né? Como você enxerga esse equilíbrio entre as demandas regulatórias, né, e esses requisitos da autorregulação da FEBRABAN? De fato, Amaury, esse equilíbrio é fundamental. Eu vejo como que a autorregulação e a regulação, elas se complementam e elas chegam a funcionar como um ciclo virtuoso. Eu vejo isso em duas frentes que isso acontece. Uma, porque a autorregulação, ela sempre busca estar um passo na frente da regulamentação. Então, nesse sentido, muitas vezes ela serve como referência para o regulador de barras novas que podem ser aumentadas para o setor financeiro, né? Já fundamentando nessa autorregulação que está à frente. E, por outro lado, quando a gente trabalha a SARBs, a gente busca definir alguns padrões comuns que os bancos podem aplicar na implantação das políticas. Então, todas as normas do Banco Central, elas pedem que a gente observe o princípio de proporcionalidade e relevância. Significa que, olhando a especificidade do banco, o tipo de negócio que tem, os tipos de riscos, o banco terá que implantar práticas que atendam a essas características. Só que quando a gente vai para a SARBs, a gente vê que pode definir, que sim há espaço para definir alguns padrões básicos. Então, nesse sentido, esse ciclo virtuoso também ajuda a que todo o setor em conjunto tenha práticas alinhadas e homogêneas, dando maior eficiência e compartilhando muitas boas experiências dos diferentes atores que trabalham no setor. Então, é fundamental esse equilíbrio. Uhum. Bom, agora falando mais especificamente da primeira revisão da SAB 14, que a gente teve em 2020, né, a grande motivação foi também incorporar a dimensão climática, que era algo que ainda se discutia amplamente no mundo, e discutir, né, incorporar também as nossas discussões setoriais. Né, na FEBRABAN nós criamos um roadmap para implementar, na época, as recomendações da força-tarefa, da TCFD, que foi uma força-tarefa voltada para o clima do Financial Stability Board. Né? Então, ele trouxe aqui recomendações para os bancos para reportar os riscos climáticos, né? E teve um avanço importante. Toda essa discussão serviu, inclusive, de bússola para o regulador incorporar nas novas regulações da agenda do Banco Central, voltada para o tema da sustentabilidade, esses novos aprendizados, conceitos e recomendações. Então, Mário, queria continuar com você, né, para ouvir um pouco de como que essa evolução
foi se dando nas discussões internas dentro das próprias instituições financeiras, né, olhando aqui numa perspectiva setorial, né, como que a gente implementou esses requisitos socioambientais e climáticos, né, nas esteiras de análise de risco, que foi um avanço importante para o setor. Sim, esse foi um avanço muito importante, Mauri, e fazendo um pouco de história, as primeiras avaliações de risco socioambiental, quando a gente pensa lá, começaram em 2003, 2002, ou seja, quase um quarto de século atrás já. Só que naquela época não existiam as normativas específicas sobre o que um banco tem que fazer para avaliação de risco socioambiental, por exemplo. Então, tinha alguns bancos que começaram com metodologias, começaram a treinar os times, treinaram times comerciais, estabeleceram políticas, que às vezes as políticas limitavam setores de alto risco socioambiental, que o banco até ia parar de fazer determinados negócios. Então, era muito inovador, muito assim, bem assim, fora, muito além da legislação. De lá para cá, com a autorregulação, regulação que vem aumentando os patamares, vem homogeneizando essas práticas, já não existem só bancos pontuais que fazem, já existe uma prática muito sólida do setor financeiro, existem metodologias testadas, bases de dados, existe um trabalho muito forte fundamentado em ciências, em bases públicas, de informes de governo, Estado, pesquisa. Então, a prática ela vem se aperfeiçoando de uma forma que realmente ela atende a qual foi o objetivo original dela, porque a gente sempre no setor financeiro viu que essas práticas elas têm que estar a favor da resiliência do negócio, não é uma questão de só responsabilidade socioambiental por si. Claro que sim, mas ela tem que estar dando sustento a essa solidez dos bancos. É interessante porque a gente discute muito hoje o risco ambiental, o risco climático, né, e da experiência que nós tivemos, por exemplo, ano passado, né, das enchentes no Rio Grande do Sul, né, secas e queimadas, né, hoje fica bastante claro que o risco climático é também um risco financeiro, né, sem falar na perda de vidas, né, e no impacto para a sociedade, também atinge os negócios, atinge as famílias, né? E é tão importante esse gerenciamento do risco, né? Num olhar amplo dos vários tipos de risco envolvidos. Sem sombra de dúvida, né? Quando a gente pega os principais riscos, né? Dos grandes fóruns internacionais, do Fórum Econômico Mundial, o risco climático aparece com uma frequência muito grande, né? E Gési, queria continuar com você, pensando como engajar outros stakeholders, inclusive de outras áreas internas mais tradicionais, como negócios, investimentos, né? Como que a gente olha esses riscos, né, de uma forma ampla, inclusive também no relacionamento com o cliente, enfim, né, análise integrada. Né? Eu acho essencial esse ponto, Amaury, porque você não quer ter uma área, digamos, uma área que é especialista em desenvolvimento sustentável, sustentabilidade na instituição, e o restante da instituição um pouco ou ignora, na verdade, segue aquilo como algo que tem que ser feito. Tem que ser feito porque é uma regra e é a regra para ser seguida. Não. O que se quer é uma coisa transversal, o que se quer é o entendimento profundo de por que é importante você ter realmente uma preocupação socioambiental, porque é importante você estabelecer critérios, porque os indicadores estabelecidos são relevantes para o negócio. Então, a área de negócio está interessada realmente em fortalecer essa própria área, aplicando critérios de sustentabilidade. Então, eu acho que isso é a questão chave e na troca de experiências e na troca de experiências entre as instituições, na autorregulação, isso é facilitado. Bom, no eixo responsabilidade socioambiental, que nós temos conversado aqui, foi aprovada no fim do ano passado, em 25 de outubro, mais uma revisão e atualização, eu diria até mais profunda, né, do nosso normativo 14, que trata da responsabilidade da gestão do risco, agora social, ambiental e climático. Né? O objetivo foi adequar a norma às novas regulações, tanto do Banco Central, como incorporar temas não regulados e bastante relevantes à agenda de sustentabilidade, também incorporar boas práticas de mercado, tanto nacional como internacional. E Rômulo, agora queria ouvir um pouco você, né, dentro
das inovações incorporadas a esse processo de revisão, né? Quais você destacaria, né, e na sua visão, quais são os avanços reais que essas revisões trazem, né, ao nosso ambiente normativo e aqui pensando especificamente no eixo de responsabilidade social, ambiental, climático da nossa autorregulação da FEBRABAN? Eu acho que como você pontuou, Amaury, essa última revisão foi um passo extremamente importante até para consolidar tudo isso que a gente ouviu da Malha e do Gessner, né? O Gessner pontuou, as instituições financeiras sempre foram as centralizadoras de mercado, né? E ao longo dos últimos 20 anos a gente viu essa preocupação socioambiental passar do que eu me lembro desde que eu comecei a estudar isso, de um banco que falava em sustentabilidade, fazendo ainda o cheque de papel reciclável, né? A sustentabilidade era tratada assim. Até essa última revisão a gente vê que nesses 20 anos a sustentabilidade passou por uma grande revolução. E passou por uma revolução, eu diria, em termos de regulação. O Banco Central brasileiro foi pioneiro entre todos os bancos centrais do mundo quando ele traz uma normativa falando para os bancos olharem para risco socioambiental, quando as instituições financeiras no mundo começavam a falar de clima. E aí o Banco Central atualiza essas regras para incorporar a variável de clima. A FEBRABAN atualiza em 2020 a sua regulação para trazer essa variável e a gente chega a essa última versão que traz como grande inovação, eu acho que um fortalecimento do aspecto social, que para o Brasil é de especial importância, porque mesmo quando você fala em financiar o E, né, do ambiental, você ainda tem muitas questões sociais. Quando a gente fala de projetos sustentáveis, a gente fala de projetos em regiões que ainda são muito carentes do ponto de vista social. Então essa atenção que essa última revisão trouxe para esse pilar, eu acho que foi muito importante. Trouxe diretrizes, trouxe princípios uniformizadores nesse aspecto social, traz um anexo 1, que é realmente uma grande inovação em relação às últimas versões, e com isso eu acho que a FEBRABAN dá uma aula para as instituições financeiras do mundo de como dar esse passo além da regulação, né? Aprendendo com a regulação, incorporando, abraçando. Quando as instituições financeiras poderiam se voltar contra a regulação, o que a gente viu no Brasil é o contrário, elas abraçaram desde cedo todo esse movimento do Banco Central e deram esse passo além na SARB 14, nas suas revisões, que culmina nessa última que a gente viu com esses grandes avanços aí que vocês notaram. Uhum. Bom, vamos tratar agora do processo de construção dessa última revisão da SARB 14. Foram 2 anos de discussões bastante profundas, com cerca de 20 ou mais reuniões. Criamos aqui na FEBRABAN um grupo técnico, né, com os bancos, mais de 60 bancos participaram, né, ainda que a gente tenha 21 instituições hoje aderentes ao eixo socioambiental da FEBRABAN, e foram discutidas várias propostas até se chegar ao texto final. Então, Rômulo, eu queria, né, ouvir de você que liderou, junto com a FEBRABAN e com os bancos, esse processo, né, falasse um pouco da própria construção e elaboração, né, como a gente chegou nessa configuração de temas que foram abordados, priorizados com o grupo. Foi um processo bastante desafiador, né, Mauri? Você esteve lá com a gente, acompanhou, quando nós fomos mandatados aqui pelo Conselho, né, de Autorregulação para dar um passo importante além, né? E aí juntar, como a Malha falou, instituições financeiras tão diversas, com operações tão diversas, porque eu acho que isso é importante a gente pontuar, né? Quando a gente fala de instituição financeira, a gente está falando de um mercado altamente diverso, não só em porte, em tipos de operação, em atividades, né? Então, colocar todo esse pessoal na mesma mesa e buscando esses consensos para que a gente pudesse criar esses critérios que harmonizassem as práticas foi um desafio, mas eu acho que todos abraçaram o projeto, né, se dedicaram, a gente podia ver ali que existia realmente um intuito muito genuíno de que a gente conseguisse avançar, e ao longo desse processo, que foi duro, desafiador, eu acho que culminou, como a gente disse, com essa grande revisão. A Malha participou ativamente do nosso grupo de trabalho, né, e a Malha queria, né, ouvir um pouco quais foram as principais, maiores preocupações desse processo de revisão. A gente teve uma grande preocupação de estar com os insumos mais atualizados sobre essas práticas. Então, houve um grande trabalho de pesquisa internacional, nacional, sobre as melhores práticas de avaliação do risco socioambiental, da responsabilidade socioambiental.
Lembrando que essa SARB, ela não atende agora unicamente a parte de gestão de riscos, mas também ela aborda a parte de responsabilidade socioambiental, atendendo a norma do Banco Central, que foi recentemente revisada em 2020. Então, esse foi um ponto de atenção, né? Já que vamos revisar com as melhores referências para a gente poder refletir no que a gente está fazendo. A outra preocupação era que a gente consiga, de fato, ter um texto que seja claro, que eleve a barra, que não dê dificuldades de interpretações, que seja muito claro para que todo mundo possa implantar, mas que não seja tão diretivo também, não é? Porque como cada banco tem suas práticas, não podemos colocar coletes de força do jeito que vai ser feito, temos que definir claramente o que vai ser feito e dar algumas diretrizes sobre o como. E o terceiro ponto que eu gostaria de destacar é que a gente também teve muita atenção a algumas preocupações que a gente via no mercado local, de discussões que existiam. Então, tinha uma discussão sobre aumentar o nível de transparência do setor financeiro sobre suas práticas, ou seja, como que os bancos estão divulgando o que eles fazem e como que eles fazem. Então, tinha uma preocupação lá, tinha essa discussão do IFRS que estava avançando, tinha o Banco Central que pedia os novos reportes regulatórios também. Outra preocupação que a gente via era a questão do greenwashing, não é? Então, a gente viu vários movimentos de associações, de ver como que o sistema financeiro poderia evitar esse greenwashing, não é? Ou seja, evitar que sejam etiquetadas como sustentáveis práticas que não são sustentáveis, dando a entender de forma errada para o público algo que não era assim. Então, essa era outra preocupação que a gente tinha. Então, a outra questão que eu acho que veio um pouco como que você comentou, é que a questão dos direitos humanos, né, toda a parte social. Então, quando a gente revisou a SARB, a gente olhou esses pontos. Então, tem um novo capítulo que fala só sobre reporte, né, sobre como deveriam ser essas diretrizes, essas boas práticas de reporte. A gente incluiu dentro desse capítulo um item para evitar justamente prevenir o greenwashing. A gente sabe que os bancos vão medir de formas diferentes, por exemplo, os negócios socioambientais, por exemplo, financiamentos para energia solar, financiamentos para obra sustentável, diversas formas do que a gente pode entender como impacto positivo. E a gente sabia que os bancos tinham as suas próprias metodologias, até porque o governo brasileiro ainda está desenvolvendo a taxonomia brasileira sustentável. A FEBRABAN já tinha uma taxonomia já há alguns anos, mas na prática cada banco tinha a sua forma de medir. Então, o que a gente decidiu foi definir que cada banco seria transparente na sua forma de calcular. Talvez o banco A e o B vão ter formas diferentes de calcular, mas o que a gente vai fazer é explicar como é que a gente está calculando, quais são os critérios que estão por trás, as metodologias que estamos usando para falar que esse negócio é ou não é sustentável. E é interessante também como foi importante não tomar a regulação como algo dado e que você faria aquilo e ponto. O que a gente percebe nesse processo, né, nas várias revisões da SARB, o que a gente percebe é um processo interativo, né, entre regulador e autorregulação, na qual o regulador traz algumas questões, dá alguns saltos, mas também a autorregulação traz saltos. Eu acho que isso é bastante interessante, né? E num processo em curso, né? Porque ao mesmo tempo em que discutimos a autorregulação, tem uma regulação do Banco Central que ainda está em processo de implementação, né? E também naturalmente evoluindo, mas entendemos que não dá para ficar parados, né? Que era importante também evoluir em termos de autorregulação bancária. Né? E a questão de fundo que existe e que está ligada ao greenwashing é a assimetria de informação, né? Quer dizer, o público, o mercado não ter a noção precisa do que é considerado para determinada decisão, ou para aquilo ser considerado sustentável ou não sustentável. E ao explicitar os critérios, ao garantir transparência, ao construir indicadores, você vai eliminando esse problema de assimetria de informação e permitindo, então, que não haja greenwashing, né?
queria ouvir um pouco a recepção do Conselho de Autorregulação, né? Tinha um pedido também da gente avançar e evoluir. E qual foi a percepção do Conselho desses avanços, né? De autorregulação desde a última versão, né? Eu me lembro, Amaury, a discussão sobre qual era a expectativa em relação à revisão, né? O que a gente espera da SARB, etc. E havia uma grande expectativa e essa cobrança de que, olha, não é só aguardar, não é só uma coisa reativa. Você vai, bom, o que é necessário fazer? Bom, então a gente vai fazer, esse é o mínimo a ser feito. Não, é como a gente vai colocar a meta do desenvolvimento sustentável, como a gente vai colocar critérios de sustentabilidade nas decisões financeiras que façam sentido para o negócio. Que não seja uma coisa estranha ao negócio, que realmente faça sentido ao negócio. E a expectativa foi muito grande e a recepção muito boa. A recepção, eu diria até que surpreendeu, no bom sentido de que realmente tem coisas novas, foram dadas soluções. Acho que a Amália e o Rômulo apontaram algumas inovações importantes, né? Foram dadas soluções para as questões que vinham sendo colocadas, em particular, eu acho que a questão do greenwashing. Bom, pensando aqui nas instituições financeiras, né, todas as signatárias têm até o dia 14 de novembro deste ano, né, para adaptar. Sem fazer pressão, né? Sem pressão alguma, né, para incluir essas novas disposições, né, previstas nesse processo de atualização do nosso normativo, né, claro, sem prejuízo dos prazos que são estabelecidos em lei e na própria regulação, né. Agora eu vi um pouco aqui da Amália, né, como que se dá esse processo de implementação dentro dos bancos, né, qual que é o principal desafio de se adequar a uma regra de autorregulação revisitada, quando a gente também tem um trabalho de se adaptar à própria regulação, Sim. que vem evoluindo bastante ao longo dos Sim, anos. Exatamente. Amaury, a gente, quando a gente olha para dentro dos bancos e a gente vê uma norma, a gente às vezes não imagina a complexidade de processos, de times envolvidos, que de fato tem que implantar e estar engajados para avançar, como o que comentava, não é uma coisa de uma área, é um projeto que ele envolve diversas áreas. E para isso eu queria só resgatar um conceito de que quando a gente fala da SARB 14, a gente não fala só sobre avaliação de crédito de risco, né? A gente fala sobre como que a gente implanta essa responsabilidade socioambiental nos relacionamentos no banco, nas atividades, ou seja, na operação mesmo do banco e nos negócios. Então, são 3 grandes dimensões que são observadas na norma. Então, ela envolve times, desde um time de fornecedores, que tem que agora olhar critérios socioambientais quando ele faz a variação dos fornecedores também, até o que a gente já falou bastante do crédito, passando, por exemplo, por avaliação de garantias, passando por questões de cadeia de valor, passando por questões da pegada da instituição em si. Não? A gente sabe, por exemplo, que as emissões de carbono, a maior parte vem na carteira das empresas, mas a gente também tem pegadas nas operações que a gente também tem que cuidar, por mais que sejam pequenas. Então, é um esforço que ele envolve várias áreas. Então, basicamente, o que os bancos fazem é fazer um diagnóstico, né? Fazer um diagnóstico de quais são os pontos que já estão prontos, os pontos que estão em andamento, os que precisam ser iniciados, e aí são mobilizados os times internamente para organizar os projetos, implantar as ações que precisam ser implantadas. É um trabalho muito multidisciplinar e ele sempre, Amaury, como você lembrou, ele sempre vem na mão da regulação também, para a gente sempre fazer as atividades já conectadas e não ter 2 esteiras diferentes, uma para atender a FEBRABAN e outra para o Banco Central. É a mesma esteira que tem que garantir atender essas nossas regulamentações que a gente está atendendo. E queria também aproveitar para comentar um ponto importante sobre o anexo 1. O que é o anexo 1? O anexo 1 é uma lista que saiu das discussões, como você falava, essa parte da colaboração,
A gente sabia que tem um desafio de fazer o due diligence, ou seja, a devida diligência das operações dos clientes. E a gente tem que fazer essa devida diligência olhando questões sociais, ambientais e climáticas, com toda a complexidade e as diferentes vertentes que têm que ser avaliadas. E o que a gente via era que os bancos, eles usavam diferentes listas. Eu olho a lista pública tal, eu olho tal reporte, eu olho tal outra lista. Então, esse anexo 1 foi um esforço de colaboração muito rico, porque o que ele fez foi aglutinar toda essa experiência de todas as ferramentas que são usadas pelos bancos. Então, por exemplo, se um banco não usava, agora ele tem como referência. Esse anexo não é obrigatório, ele no momento serve como referência para os bancos olharem as possibilidades de listas. Então, ele acaba enriquecendo muito o setor como todo, porque como um trabalho colaborativo, a gente compartilhou tudo em prol de fazer uma melhor gestão de risco socioambiental das operações do país. Bom, pensando aqui um pouco, e volto para o GES, né, pelo ponto de vista do próprio sistema de autorregulação, né, uma vez implementado os ajustes, né, dessa nova versão do normativo, quais os próximos passos? Né? A gente sempre diz no Conselho que tem as regras, né, e também tem um processo importante de monitoramento, de supervisão. Queria, né, contasse um pouco desse funcionamento da nossa governança. Certeza. Né? Afinal de contas, um trabalho tão minucioso, agora ele precisa, certamente, renderá muitos frutos. Eu acho que você falou uma palavra-chave, que é o monitoramento, né? Como que essas práticas preconizadas, contidas na nova versão da SAP 14 serão seguidas, né? Então, acho que esse monitoramento é muito importante, o grau de conformidade é muito importante, a interação, eventuais desvios dessas diretrizes, eu acho que vai requerer discussão, esclarecimento, no processo natural de operação da autorregulação, né? Você procura também treinar, cada instituição tem o trabalho que a Maria descrevia antes, de treinamento de equipes, de preparação de procedimentos, mudança de processo, etc., para se adaptar. O que a autorregulação faz é verificar em que medida isso está sendo obtido e que novos desafios vão aparecer. Eu acho que aqui essa foi uma revisão muito importante, foi um salto, não é, Rômulo? Mas está longe de ser a última. Quer dizer, naturalmente isso vai haver sempre um processo de melhora contínua. Já chegando aqui um pouco para o fim, né, quero começar com o Rômulo. Né? O Rômulo deixou a gente também com uma importante lição de casa. Né? Acho que esse estudo foi bastante amplo, né? Algumas sugestões foram incorporadas, né, nessa nova atualização. Agora, a beleza da autorregulação é que ela é um instrumento vivo, né, dinâmico, e tem sempre espaço para a gente aprender, evoluir e incorporar novas práticas, aquilo que o próprio, né, há um movimento de evolução, de novidades. Né? Queria então um pouco um exercício aqui de vocês de futurologia. Né? Quais as expectativas, né, para a evolução do eixo socioambiental ou social-ambiental climático, né, para seguir a nova nomenclatura do nosso eixo de autorregulação bancária, enfim, o que a gente pode esperar, né, para os próximos anos? Eu acho que a resposta está aqui, né, Amaury? Assim, a gente ouviu bastante aqui de quão dinâmica é essa autorregulação e esses processos de revisão mostraram isso. E a meu ver, né, eu acho que quem está nos ouvindo pode perguntar, mas por que a autorregulação se já existe a regulação? Né? Por que eu devo aderir à autorregulação? A gente tem estudos acadêmicos, empíricos, que mostram que a adesão à autorregulação coloca a instituição de qualquer setor, seja ela do setor financeiro ou qualquer outro setor, um passo à frente do regulador. Ela transforma uma cultura de uma instituição. Né? A gente já vem fazendo esse trabalho ao longo dos anos com a FEBRABAN, e inclusive com questionários, e a gente percebe que as instituições financeiras que aderem à autorregulação, elas conseguem promover mudanças significativas, elas conseguem até, eventualmente, ensinar o próprio regulador. Então, é um processo de troca muito rico entre regulado e regulador, na linha do que o Gessner falou, de redução de assimetria de informações, o que é muito importante
em ambientes regulados, como é o setor financeiro. Então, a autorregulação promove isso, promove essa mudança de cultura. E como vocês falaram, para fazer essa revisão, nós fizemos um estudo de benchmarking muito amplo. Nós estudamos talvez os principais instrumentos de regulação do sistema financeiro do mundo inteiro. Tanto que na primeira versão, me lembro, a empolgação era tanta que a autorregulação que a gente tinha proposto lá como uma primeira versão era quase inatingível, né? E aí a gente foi lapidando a autorregulação para as realidades, para as peculiaridades do sistema financeiro nacional, e conseguimos chegar nessa autorregulação que traz avanços importantes. E ela traz avanços importantes incorporando esses aprendizados, e agora eu acho que a gente entra na fase de implementação, que vocês falaram, que eu acho que é o processo de aprendendo fazendo. E é por isso que ela é dinâmica, porque agora a gente vai chegar no momento do teste empírico dela, para que daqui a alguns anos a gente possa sentar de novo e falar o que funcionou, o que não funcionou, qual é o ambiente que a gente está inserido. A gente sabe que isso muda muito, né? A questão ambiental, climática e social tem mudado muito nos últimos 20 anos, né? E a gente tem que estar atento, fazer um exercício de futurologia, sabendo que a gente vai ser julgado daqui 10 anos pelas regras de hoje, né? Pelas regras de daqui a 10 anos, pelo que a gente fez hoje. Ou seja, então a gente tem que estar olhando lá para frente, porque o mundo está mudando muito rápido nesses temas, e esse exercício de implementação da autorregulação vai ensinar a todos nós para que a gente possa, numa próxima rodada, lapidar ela ainda mais e incorporar todos esses fatores que eu acho que estão refletidos nessa revisão e que já mostra uma enorme evolução desde a primeira vez que a gente estava aqui discutindo, Amaury. Então, acho que é um processo muito rico, e eu estou empolgado aí para ver o que vai acontecer nos próximos 5 anos de implementação desse grande instrumento aí de autorregulação. Muito bom. Agora eu quero seguir para o GESNA, Olha, Maurício, vai ter que promover uma conversa daqui a 5, 10 anos para a gente avaliar. E a avaliação tem muito a ver com os nossos grandes desafios, né? Eu acho que a gente tem, por exemplo, um desafio que ocorre no nosso país de resiliência climática. Eu acho que o Amaury lembrou a tragédia do Rio Grande do Sul e mais de 3.000 mortes num período relativamente curto de extremos climáticos, sejam secas severas, sejam inundações, enchentes, deslizamentos. Bom, o papel do crédito para as infraestruturas necessárias para a resiliência climática é fundamental, né? Em que medida serão adotados critérios sólidos, robustos, para a concessão desse crédito? Será que a composição da carteira de crédito vai corresponder a essas prioridades? Eu acho que é aí que a gente vai ver o efeito da autorregulação e da própria regulação, né? E como o Rômulo falou, são complementares, a Amália também enfatizou isso, são complementares e sinérgicas. Então, eu acho que isso vai ser fundamental. A emissão de títulos verdes, por exemplo, em que medida a autorregulação será capaz de fazer uma análise criteriosa, com bons indicadores para a emissão de títulos verdes. Isso se isso for feito, será um sucesso para essa emissão, haverá um prêmio para títulos verdes e, portanto, as empresas e o setor produtivo vai adotar boas práticas do ponto de vista socioambiental. Eu acho que, no fundo, a gente vai procurar o resultado de todo esse esforço maravilhoso do ponto de vista intelectual, a gente vai procurar na realidade da economia. Quer dizer, nós caminharemos para um desenvolvimento mais sustentável, nós caminharemos bem na transição energética. O Brasil tem condições extremamente favoráveis para a transição energética, né? Na matriz elétrica, na matriz energética, e nós vamos aproveitar essa oportunidade. Eu acho que grande parte da resposta está na atuação do sistema bancário, e grande parte da atuação do sistema bancário vai ser amparado pela autorregulação. E, para finalizar, Amália, um pouco da sua futurologia. Futurologia.
Eu vejo que vivemos em tempos muito, muito incríveis. A gente vê um Brasil com plano de desenvolvimento ecológico, Plano Brasil, uma taxonomia sustentável brasileira sendo desenvolvida. Essa taxonomia não identifica apenas as atividades que podem ser positivas, mas elas têm que também não causar danos socioambientais. Então, a visão já é mais integrada. Então, eu vejo, assim, para o futuro também o sistema financeiro continuando nessa liderança, seguindo e no futuro vendo que o risco e a oportunidade, elas são uma cara da moeda da outra, não é? Porque se eu avalio, identifico um risco socioambiental, esse risco deve ser mitigado, e para ser mitigado ele tem que ser investido ou financiado. Aí existe a oportunidade do outro lado, não? Então eu vejo essas questões cada vez mais se interligando de uma forma mais integrada, não só como instituições financeiras, mas como país, e a transparência, não é? Essa transparência para o mercado, para ter informações eficientes para todos os atores sobre o que está sendo feito nessa economia, nessa transição, e como estamos fazendo esses processos de avaliação desses riscos socioambientais. Muito bom. Um bom gerenciamento de risco e uma série de oportunidades que se abrem, né, Jéssica? Como você bem mencionou, o Brasil tem todas as condições de liderar essa discussão, de liderar esse movimento, aproveitar nossas vantagens, né? Exatamente. Eu acho que é uma vantagem comparativa que a gente nunca teve. Desde os tempos coloniais, o Brasil nunca teve um valor na biodiversidade. Ele sempre teve a biodiversidade, nunca teve o valor, né? Assim como nunca teve na limpeza da matriz energética. Quer dizer, nunca foi tão importante a descarbonização. O Brasil, por uma série de circunstâncias históricas, tem um potencial de descarbonização impressionante, né? Então, há que aproveitar, e a autorregulação é um ingrediente fundamental nesse sentido. Bom, chegando aqui, né, ao final da nossa live, quero reforçar, inclusive, o protagonismo e a importância dos compromissos voluntários dos bancos, que fazem parte hoje da autorregulação bancária. Como a gente discutiu hoje, há importantes avanços, tanto nos aspectos da responsabilidade, como na gestão dos riscos sociais, ambientais, climáticos e oportunidades. Oportunidades para a gente avançar como setor bancário e também com o país, né? Avançamos bastante no estabelecimento de procedimentos de diligência, como a gente mencionou, aplicados às atividades, aos produtos, aos serviços, sempre olhando o risco social, ambiental, climático, né? E um grande esforço para delinear e delimitar os processos relacionados à transparência das informações, também que é importante para a sociedade, para os investidores, para os consumidores. E fico aqui com um convite também, né, para quem não conhece a autorregulação da FEBRABAN ou o nosso compromisso SAB 14, né, que a gente conversou hoje, pode buscar essas informações, e também um convite para aquelas instituições que ainda não fazem parte da autorregulação para que, né, se junte a esse movimento tão importante. Quero agradecer muito a participação dos nossos convidados, a Amália Sanguessa, diretora setorial do nosso comitê ESG aqui na FEBRABAN. Agradecer Gésio de Oliveira, né, que, entre outras atribuições, também é conselheiro da nossa autorregulação bancária. E também agradecer Rômulo Sampaio, né, sócio do escritório Matos Filho Advogados. Agradecer também a todos vocês por essas importantes contribuições e também a nossa audiência, né. Até a próxima para a gente discutir os próximos avanços e desafios dessa agenda tão importante para a FEBRABAN, para os bancos e para o nosso país. Obrigado, até a próxima.